Em 1914, um tiro em Sarajevo não apenas matou um arquiduque, mas despertou algo antigo, algo que dormia sob a crosta da Europa. Uma sombra se estendeu sobre o continente, não uma sombra de exércitos em marcha, mas de algo mais profundo, mais cósmico. Era como se a própria realidade começasse a se desfazer nas bordas, e a Grande Guerra se tornasse o palco para um horror que desafiava a compreensão humana. As nações, cegas em seu orgulho, mergulharam de cabeça em um abismo que elas mesmas cavaram, sem saber que o que as esperava não era glória, mas uma loucura sussurrada pelo vento. O mundo antigo se despedaçou. O que se seguiu foi uma descida a um labirinto de lama e sangue. As trincheiras cortavam a paisagem como cicatrizes profanas. Passagens para um submundo onde o céu era uma constante mortalha de fumaça e o chão tremia com o trovão de uma artilharia que nunca dormia. Os homens que habitavam esses fossos deixaram de ser apenas soldados. Tornaram-se criaturas da terra, com olhos vazios que refletiam um terror indizível, ouvindo os sussurros do solo encharcado e os lamentos dos que se perdiam na terra de ninguém. A loucura tinha um novo cheiro. O cheiro adocicado e doentio do gás, uma névoa amarelada e verde, rastejando silenciosamente sobre o campo de batalha, não como uma arma de homens, mas como o hálito pestilento de uma entidade esquecida. O gás de cloro e o gás mostarda não apenas queimavam os pulmões, eles devoravam a alma, deixando corpos contorcidos em agonia silenciosa, vítimas de uma ciência que se tornara uma forma de magia negra. Era a guerra se tornando algo antinatural, uma violação das leis do mundo. E então, vieram os gigantes de aço. Os primeiros tanques, monstros metálicos rangendo sobre a terra devastada, imunes às balas que ceifavam a carne humana. Eram como bestas de um outro plano, lentas, pesadas, esmagando arame farpado e homens com a mesma indiferença mecânica. Para o soldado na trincheira, ver uma dessas máquinas emergir da névoa era testemunhar o apocalipse em movimento, uma prova de que a era do homem estava sendo esmagada sob o peso do seu próprio progresso perverso, enquanto os homens se afundavam nesse inferno. Uma transformação silenciosa ocorria em casa. As mulheres, antes confinadas a uma esfera doméstica, ergueram-se para preencher o vazio. Elas não apenas esperavam, elas agiam. Invadiram as fábricas, tornando-se as novas ferreiras da guerra, forjando as mesmas balas e granadas que alimentavam a máquina de moer no France. Trabalhavam em turnos exaustivos, com as mãos manchadas de graxa e pólvora, a pele amarelada pelos produtos químicos. Elas eram as sacerdotisas anônimas desse ritual de destruição, mantendo o fogo aceso para que o sacrifício pudesse continuar. Mas em meio a essa escuridão sem fim, um breve e estranho milagre aconteceu. Na véspera de Natal de 1914, em alguns setores da frente ocidental, os canhões silenciaram. Um cântico de Natal ergueu-se de uma trincheira, respondido por outra. Homens que horas antes tentavam se matar, rastejaram para a terra de ninguém, não para lutar, mas para apertar as mãos. Trocaram cigarros, chocolate e por um instante fugaz, a humanidade rompeu o feitiço da loucura. Foi uma trégua não declarada, um momento de sanidade em um mundo insano, uma anomalia que os generais, sacerdotes da guerra, logo se apressaram em proibir, temendo que a paz fosse mais contagiosa que o ódio. A comunicação humana, frágil e falha, recorreu a métodos ancestrais. Em um mundo de fios cortados e rádios incertos, a esperança voava nas asas de pombos-correio. Essas pequenas aves atravessavam seus repletos de estilhaços e fumaça, carregando mensagens que podiam salvar regimentos inteiros. Cada paandu era um pequeno milagre, um farol de vida em meio à morte mecanizada. Mas até mesmo esses mensageiros não estavam a salvo. Cães também foram recrutados, leais companheiros que corriam por campos de batalha, localizando feridos ou carregando suprimentos, suas almas puras navegando por um inferno que não podiam compreender. E quando parecia que o sofrimento humano não poderia ser maior, uma nova praga desceu sobre o mundo. Não veio dos canhões, mas viajou silenciosamente com os exércitos em movimento. A gripe espanhola, um espectro invisível e implacável, varreu o globo com uma ferocidade que superou a da própria guerra. Matou mais pessoas em poucos meses do que a guerra em 4 anos. Atacava os jovens e saudáveis, ceifando vidas nas trincheiras e nas cidades com a mesma eficiência democrática. Era como se a própria terra,
doente com a violência dos homens, tivesse decidido por garra a infecção, um horror silencioso que zombava das balas e baionetas. Finalmente, em 1919, os líderes das nações vitoriosas se reuniram no Salão dos Espelhos de Versalhes, com canetas e papel. Eles tentaram redesenhar o mundo, impor uma ordem a partir do caos que haviam liberado. O Tratado de Versalhes não foi um ato de paz, mas de vingança. As cláusulas punitivas, a culpa imposta, as fronteiras arbitrariamente traçadas não curaram as feridas, elas as envenenaram, plantando as sementes de um conflito ainda mais terrível que brotaria da mesma terra amaldiçoada. A guerra não terminou, ela apenas fez uma pausa, respirando fundo antes do próximo ato. A Grande Guerra acabou, mas as cicatrizes permaneceram, não apenas nos mapas, mas na alma da humanidade. Uma geração inteira foi perdida, não apenas os mortos, mas os vivos, que voltaram para casa com olhares que haviam visto o abismo. O otimismo do século XIX foi enterrado para sempre na lama de Flandres. O mundo aprendeu uma lição terrível, que o progresso pode levar à aniquilação, que a civilização é uma fina camada sobre um poço de loucura, e que há horrores tanto criados pelo homem quanto cósmicos que, uma vez despertados, nunca mais voltam a dormir completamente. Eles apenas esperam, em silêncio, sob a superfície do nosso mundo. Obrigado por assistir. Se você se sentiu atraído por este mergulho no lado sombrio da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muitos outros mistérios esperando para serem desvendados.